Tem uma pergunta ali um pouco mais técnica para a Letícia. Letícia, como você faz seu controle de risco no day trade? Pergunta do Vitor Tanaka. Obrigado, Vitor, pela participação. Vitor, então, você tocou num assunto muito importante, porque eu sou, assim, defensora master do controle de risco, digamos assim. É um dos pilares, se não o pilar mais importante para ter sucesso no day trade. Então, o gerenciamento de risco é algo que eu sigo fielmente o meu. E falando para a gente não delongar muito, eu poderia falar aqui 2 horas sobre gerenciamento de risco, tanto que eu acho importante. Mas como eu faço o meu gerenciamento de risco? Basicamente, eu divido ele em 2 gerenciamentos diferentes. O meu gerenciamento diário. Então, qual é o meu famoso stop loss, né? Qual é o meu stop diário? O maior valor financeiro que eu aceito perder ali no dia. E eu calculo esse gerenciamento de acordo com o montante que eu estou usando para operar. Então, desde que eu comecei a operar, eu fiz uma tabela onde, hoje eu opero com 3 mil reais, dando um exemplo, eu opero com 3 mil reais, o meu stop diário é de X reais. E aí eu fui fazendo essa tabelinha. Conforme eu acumulava um montante financeiro maior na conta e eu atingia um valor X, eu passava a aumentar o meu stop diário. E eu só aumentei o meu stop diário conforme eu aumentei os meus ganhos, conforme eu aumentei o valor financeiro que eu tinha em conta. Então, eu aumentei o meu risco, crescendo a minha conta com o dinheiro que eu ganhava no mercado. Então, esse é o meu stop diário. E eu sempre aconselho todo mundo a fazer dessa forma. Só aumente o seu risco quando você já estiver tendo lucro diretamente do mercado financeiro. E dentro do stop diário, eu tenho o meu stop por operação. Então, vamos supor que o meu stop diário é, dando um exemplo aqui, para a conta ficar mais fácil, 500 reais. De 500 reais, eu, Letícia, na forma como eu opero, na técnica que eu tenho, eu gosto de ter pelo menos 5 oportunidades no dia. Porque eu trabalho com um stop bem curto, depois, quem conhece meu trabalho já sabe, são stops bem curtos, porque a leitura de fluxo proporciona a gente conseguir estopar ali com valores menores do que geralmente uma análise gráfica em si. Então, eu gosto de ter 5 oportunidades no dia. Eu pego meu stop diário, divido por 5, aquele é o valor máximo que eu aceito perder por operação. Então, meu gerenciamento é basicamente isso, um stop diário e um stop por operação que me dê 5 oportunidades no dia. Muito bacana. E tu opera em cima de ações. O pessoal perguntou ali se opera mercado futuro, mercado de ações. Tu opera em cima de ações, né, Letícia? O teu foco realmente é o mercado de ações. Tá, muito bacana. Olha só, tá? É importante que a gente, então, entenda que a forma como a Letícia trabalha, ela é baseada na leitura de fluxo. E daí perguntaram por que fluxo, e não só pela análise técnica. Gostaria de saber qual foi o momento em que você optou por operar via fluxo. O que te levou a fazer isso, Letícia? Acho que é uma pergunta bem legal. Excelente pergunta, excelente. Eu comecei estudando análise técnica, como a grande maioria das pessoas que conhecem day trade. E qual foi o momento da mudança, né? Depois eu vou falar o porquê hoje eu prefiro a leitura de fluxo e não voltei para a análise técnica e opero só leitura de fluxo. Mas no começo, como que foi? Foi o meu professor, o Fred, ele operava ações por meio de leitura de fluxo e ele me falou, Letícia, tô vendo que você está estudando análise gráfica, análise técnica, tô vendo que você está operando índice, porque eu comecei operando índice. Ele falou, deixa eu te mostrar uma outra possibilidade. Eu opero isso há mais de 10 anos já. Para mim foi muito bom. Eu acredito muito nesse operacional. Foi como eu realmente consegui ter sucesso e consistência no mercado financeiro. Ele já operou índice, já operou dólar também, mas focou em ações por meio da leitura de fluxo. E ele me falava tão bem disso que eu falei, quero conhecer, né? Não sei se eu vou gostar, não sei se é isso que eu vou operar, mas eu quero conhecer. Sou uma pessoa curiosa. Então, eu gosto de conhecer, eu já estudei várias coisas diferentes, gosto de pelo menos saber o que é, como que funciona, e o porquê eu preferi análise de fluxo. Então, eu comecei por conta dele, por ele me falar, querer me mostrar, e o que aconteceu que me fez optar por operar leitura de fluxo em ações. Primeira coisa, a facilidade em ter um gerenciamento de risco favorável, em trabalhar com risco-retorno favorável. Operando leitura de fluxo e principalmente ações, porque ações, a forma como as ações se movimentam, por ter um pouco menos de volatilidade, um pouco menos de intromissão, digamos assim, de fatores externos, né, como tem o dólar e o índice, o mercado futuro, isso traz uma
uma constância maior ali para os movimentos e uma facilidade em fazer a leitura. Sendo assim, a gente consegue ter um stop menor. Tendo esse stop menor, já facilita demais trabalhar com um gerenciamento de risco favorável. Isso é uma coisa que eu, que venho da área de exatas, sempre vi a importância, né, de um gerenciamento de risco fechar. E quando você trabalha com um gerenciamento de risco favorável, ou seja, você ganha mais do que perde, né, você arrisca menos e ganha mais, já traz, já deixa a matemática mais simples de fechar. Quando você ganha, sei lá, R$300. Quando você perde 100. Você precisa errar 3 vezes para estar no 0 a 0. Então, isso me chamou muita atenção. Foi o principal fator que me chamou a atenção, foi onde eu via que a maioria dos traders erravam, na questão de gerenciamento de risco, em perder mais do que ganha, em não ter controle sobre os stops. E eu vi isso na leitura de fluxo em ações, uma maior facilidade de controlar as perdas. Então, esse foi o fator número 1 que me chamou a atenção. E outra coisa, só para complementar, é que a leitura de fluxo me trouxe muito mais confiança na hora de operar. Porque você está vendo o que está acontecendo. Não, apesar de eu acreditar muito em análise técnica, eu opero swing trade por análise técnica, né? Me faltava uma confiança na hora de executar as ordens, de confiar que ia segurar naquele ponto, que a minha análise estava correta. E a leitura de fluxo me trouxe isso, por enxergar quem são os players que estão fazendo o movimento, quais são exatamente as regiões que eles estão defendendo, e eu enxergava aquilo no fluxo, me trouxe muito mais confiança na hora de operar. Então, foram os 2 principais fatores que me fizeram apaixonar por leitura de fluxo e continuar operando por ela.